uma revelação dela, aonde foi feita a leitura oficial deste culto nesta noite. No livro de Isaías, capítulo de número 53, e o versículo 1 a seguir. Nós entendemos aqui, na palavra de Deus, aonde o profeta Isaías, o profeta messiânico, o homem que mais profetizou a respeito da vinda do Messias, nós encontramos aqui ele com uma pergunta, faz uma pergunta para nós, para todos nós, crente e não crente. Isaías faz esta pergunta, aonde ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Duas perguntas que Isaías faz aqui na palavra de Deus para nós, tanto crente como não crente. Nós entendemos aqui pela palavra de Deus que Jesus, ele não foi bem aceito em seu ministério. Jesus não foi bem aceito no seu ministério. Quando Jesus surgiu pregando a palavra de Deus, lá em João nós encontramos a Bíblia Sagrada nos falando que Jesus foi rejeitado. Os homens não concordaram e não aceitaram Jesus como Messias, Jesus como Messias. Os homens o refutaram, Jesus, a sua mensagem, E agora Isaías pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou ao braço do Senhor? Nós lemos lá no livro de João, no capítulo 1, e o versículo de número 12, se é que não me falha a memória, nós vamos encontrar uma palavra dizendo: veio para os que eram seus, mas os seus os rejeitaram. Mas todo aquele que a aceitou foram feitos filhos de Deus. Quem deu crédito à pregação do Senhor? A quem se manifestou? A quem se manifestou o seu braço? Isaías faz esta pergunta, tendo em vista que ela se cumpre nos evangelhos, aonde Jesus não foi bem aceito em seu ministério, aonde os homens não quiseram ouvir a sua palavra, não aceitaram a sua palavra. Foram muito poucos que aceitaram, muitos poucos que deram crédito à palavra do Senhor Jesus. E no versículo 2, ele começa dizendo: porque foi subindo como um renovo perante uma raiz de uma terra seca. Foi subindo como um renovo perante ele como a raiz de uma terra seca. Jesus surgiu, e quem olhava para Jesus não dava nada por ele, não chamavam a atenção de ninguém para aqueles que olhavam para ele. Era humilde, a sua origem era humilde. Ele veio em um período, Jesus veio em um período, irmãos, de escassez. Jesus veio em um período difícil, em um período em que os pescadores não pegavam nada, em que os homens que trabalhavam para o seu sustento tinham dificuldade. Jesus veio em um período muito difícil, e a Bíblia Sagrada diz que ele foi surgindo como raiz em uma terra seca. Era um período difícil, era um período de escassez. Quando Jesus se manifestou aos homens, João Batista começou a pregar ao seu respeito, a falar a respeito de Jesus, mas o povo não voltava para Jesus, nada via em Jesus que lhe chamasse a atenção. E quando nós olhamos o versículo de número 3, da onde nós estamos falando nesta noite, era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como que ninguém, como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fazia
figura dele causa algum. Parece que vejo, quando João Batista, que antecedeu Jesus, que abriu um caminho para Jesus, foi o precursor de Jesus, João Batista começou a pregar, e com a eloquência que chamava a atenção de todo mundo, e João Batista dizia: eu batizo com água, mas depois de mim vem um que vos batizará com fogo. Chamando a atenção, todos voltavam a atenção para João Batista. Todo mundo esperava um grande homem, um homem renomado. Todo mundo esperava um homem que andava com segurança, um homem que andava com vestes bonitas, um homem que andava com o terno do ano, um homem que chamasse atenção. Pela pregação de João Batista, todo mundo voltou para Jesus desta forma. E ele disse: eu vou vos batizar com água, mas após mim vem um que vos batizará com fogo. E tem mais uma coisa ainda: eu não sou digno de desatar a correia das suas alpargas ou da sua sandália. Todo mundo voltou a atenção, esperava que vinha ali um bambambam da história, que vinha ali um homem diferente, que havia ali um homem que aos olhos humanos eles esperavam ser aí como se fosse um presidente dos Estados Unidos, um homem poderoso, bastado em dinheiro, porque João Batista se expressou desta forma, desta maneira. Mas a Bíblia Sagrada, Isaías, ele começa dizendo: olha, ele era desprezado, era o mais indigno dos homens. Olhávamos para ele e não via nele beleza nenhuma. Homem de dor, homem experimentado no trabalho. E agora, observa só, de repente, Jesus aparece. E aí nós entendemos, irmãos, quando eu disse para os irmãos que o período era um período de escassez, os homens pescavam e não achavam nada. E de repente Jesus aparece Jesus, e todo mundo ficou atônico. Um homem simples, um homem de semblante humilde, um homem trabalhador, um homem experimentado no trabalho. E de repente ele começa a chegar e fala assim: venha Pedro, venha João, venha André, venha Tiago, venha Mateus. E vai chamando os homens, vão chamando, e os homens vão até a ele. E de repente, quem sabe os homens poderiam pensar: nós agora estamos bonitos, as coisas vão mudar para nós agora. Mas quando eles olharam para Jesus e viram aquele homem simples, quem sabe eles poderiam dizer: o que esse homem pode nos dar? O que esse homem pode nos oferecer? O que ele tem para nos dar? Agora eu presto bem atenção em uma coisa: Jesus agora chama eles. E quem sabe quando Jesus chamou eles para estar com eles, quem sabe eles podiam falar: agora uma coisa vai mudar. Ele vai nos fazer uma proposta boa, um salário bom. Ele agora vai tirar nós dessa escassez. Adeus pescaria, adeus cobrar imposto, adeus passar a noite dentro de um barco e não pegar nada. As coisas vão mudar para nós agora, vamos nos tornar ricos. Mas de repente Jesus disse para ele: vem, me segue, e eu vou fazer de vós pescadores de homem. Aleluia, louvado seja Deus. Vem comigo, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Quem sabe eles podem ter curvado a cabeça, quem sabe pode ter coçado a cabeça. Mas o que é isso? João Batista falou tanto deste homem, e ele chega aqui desta maneira, desta forma. Mas Isaías disse: olha, ele é o homem mais indigno dentre os homens, homem de dor, homem experimentado no trabalho. Se olharmos para ele, nós não vamos ver beleza nenhuma para ele, porque a beleza de Jesus não era externa. A beleza de Jesus não era externa, não. Mas quando a beleza de Jesus era interior, e quando ele abria a boca e falava, ele expandia